Trabalharemos nessa aula com o assunto de gestão das comunicações em gestão de projetos. Eu sou Maurício Bernardes, juntamente com Sandro Fetter e o monitor Rafael Torres, nós vamos passar conceitos essenciais para o bom desenvolvimento da gestão das comunicações em gestão de projetos. A questão da gestão de comunicações abrange a identificação de todas as partes interessadas no seu projeto. Conforme você pode perceber nessa figura, o ambiente do projeto é composto por um ambiente interno e o externo. O interno, veja que no centro da figura é colocado a equipe de projeto, onde nós temos o gestor do projeto em si, para conduzir a sua equipe, que vai desenvolver um projeto que terá em contato com determinados clientes. Ainda no ambiente interno da empresa, essa equipe terá contato, possivelmente, com a alta administração da empresa, seus gerentes funcionais, pessoal administrativo, pessoal de serviço e suporte e outros gerentes de projetos também. Com o ambiente externo, nós poderemos ter contato com fornecedores subcontratados, agentes econômicos e financeiros, agências reguladoras, agentes ambientais e legais, público, imprensa, agentes sociais e culturais. Então, a primeira parte de um plano de comunicação é fazer o rastreamento e identificação de todas as partes interessadas do projeto. Nesse sentido, as atividades que nós devemos ter para o processo de gestão das comunicações, gestão de projetos, e que devem ser incluídas no WBS é identificar eventos de comunicação, preparar instrumentos de comunicação, elaborar um plano de comunicação, controlar e ajustar o plano de comunicação. Ao iniciar o processo de gestão de comunicações, é muito interessante primeiro buscar quem são essas partes interessadas, seus patrocinadores, se existem usuários locais, quem é a equipe de projeto, quais são os seus participantes em cada uma dessas partes. Por exemplo, temos o Hildo, a Alice e o Celso como os patrocinadores executivos, quais são os seus interesses e suas expectativas. Podemos também identificar indicadores que poderão ser utilizados para o controle do desempenho do projeto em diversas categorias. Tudo isso faz parte das comunicações que deverão ser planejadas, controladas e enviadas para diferentes componentes, entidades, pessoas que fazem parte da gestão de projetos para que nós tenhamos um bom processo decisório. Aqui, por exemplo, temos exemplos de métricas para a qualidade de entregas, exemplos de métricas para a satisfação dos clientes com as entregas. Quem deve escolher esses indicadores é todo o pessoal que é envolvido na gestão de projetos em si, pois eles saberão a forma como o projeto deverá ser controlado e seu desempenho monitorado. Então, temos, continuando aqui, algumas categorias como satisfação do cliente, valor do negócio e assim respectivamente. Um bom plano de gerenciamento de comunicações envolve a identificação de eventos de comunicação. Os eventos são todos elementos que serão utilizados para se comunicar algo, por exemplo, um documento, como relatório de andamento, ou como também uma reunião, como por exemplo aqui percebe-se no exemplo, reunião do Comitê Executivo do projeto GPCOM. Nesse quadro, percebe-se que cada evento possui um comunicador, uma audiência, um canal de transmissão da comunicação, a frequência na qual esse evento ocorrerá dentro do nosso projeto e o mecanismo de feedback que a audiência deverá dar para o comunicador de maneira a comprovar e atestar o seu recebimento. Então aqui nós temos alguns outros exemplos de eventos de comunicação. Cada um desses eventos, eles podem ser mais detalhados, mais estruturados, mas tudo isso deve fazer parte de um bom plano de gestão das comunicações. Eu consegui encontrar na internet um bom exemplo de plano de comunicação. No site de escritório de projetos.com.br, como está sendo mostrado aqui, possui uma série de documentos muito interessantes que podem ser adaptados para cada caso. Perceba que o documento que aqui eu estou apresentando, ele já é um plano de gerenciamento de comunicações e um projeto exemplo. Nesse caso, nesse cabeçalho desse documento, que já está na sala virtual, nós podemos alterá-lo para
o nome do seu projeto e o logo do PMO pode ser alterado para o logo da sua equipe. Os controles de versões não são os controles ou revisões do plano em si, mas sim do template desse documento. Isso serve particularmente para a área da gestão da qualidade, que se preocupa com a padronização da documentação necessária para o bom gerenciamento do projeto em si. Nesse caso, vemos nesse quadro todo o controle de versões, desde a sua elaboração inicial, a revisão pós-reunião com o patrocinador, revisão final, e até quando ele foi colocado no novo formato de template. O plano de gerenciamento de comunicações ele deve conter o seguinte sumário: o objetivo do plano de gerenciamento de comunicações, os processos de gerenciamento de comunicações, o que é que ele envolve, as entradas e ferramentas para o processo, seus requisitos, informações a serem comunicadas, tecnologias e ferramentas utilizadas para comunicar. Também precisamos possuir e contemplar no plano quais são as diretrizes e procedimentos utilizados para comunicar. A comunicação geral, relatórios de desempenho de status, o que acontecerá nas reuniões da gerência, a gerência de questões e problemas, como nós vamos lidar com as comunicações em cada um desse ponto, planos de escalonamento, quando nós necessitamos identificar quais são as pessoas que tomam determinadas decisões de acordo com o valor financeiro associado à decisão em si. Quais são todos os eventos de comunicação que nós teremos no nosso projeto, e incluir também nesse plano alguns anexos, como por exemplo, matriz de comunicação em templates utilizados em documentos, templates de e-mails, como por exemplo, para convocar para o kick-off, para o início do projeto em si, e até para solicitar aprovação data de reunião. Perceba que nesse exemplo de plano de gerenciamento de comunicação foi colocado também, inclusive, um glossário do projeto, com todas as informações disponíveis. Esse documento está, como eu falei, na sala virtual e você poderá utilizar e adaptar para qualquer projeto que você venha desenvolver em uma empresa que te exija esse grau de detalhamento. Perceba que você tem o objetivo do plano de gerenciamento de comunicações. Nesse caso, o objetivo é gerenciar as comunicações do projeto. Perceba que ele coloca como objetivo gerenciar as comunicações do projeto, requer um plano de gerenciamento de comunicações desenvolvido e aprovado durante a fase do planejamento do projeto, englobando os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. O plano de gerenciamento das comunicações descreve de forma clara como as comunicações do projeto são planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas, e guia a equipe em relação a todo o ciclo de vida das informações usadas no projeto, da sua geração e coleta até seu armazenamento e possível descarte. Abaixo são descritos os processos utilizados para atender esses objetivos. Então, nesse processo nós temos o planejamento e gerenciamento de comunicações, o gerenciamento das comunicações em si e o controle das comunicações. Veja que sempre ele faz uma relação de como fazer cada uma dessas atividades. Quais são as entradas e ferramentas para os processos, quais são os requisitos em si, o registro das partes interessadas, isso é extremamente importante. Nós podemos utilizar exatamente aquele quadro que eu apresentei em PowerPoint nesse item 3.1, identificando exatamente quais são os interesses e expectativas das partes interessadas em si. As informações a serem comunicadas devem ser extremamente detalhadas e, nesse caso, o escritório de projetos ele coloca como exemplo uma matriz de comunicação. Eu fui atrás dessa matriz, também coloquei a matriz no caso, na sala virtual, e você perceba que todas as informações que vão ser tratadas no projeto foram detalhadas nessa tabela. Em outras palavras, o que? Qual a informação? Termo de abertura do projeto. Quem é o responsável? É o solicitante, o gerente do projeto. Quem aprova ou valida? O patrocinador, gerentes funcionais com equipes. E veja, isso é um exemplo apenas. No nosso caso, por exemplo, termo de abertura do projeto. Quem é responsável? É o gestor do projeto. Quem aprova? É o diretor da empresa. Os diretores da empresa, Sandro Fetter e Maurício Bernardes. Quem deve ser consultado? O cliente e as principais partes interessadas. Quem deve ser informado? A equipe de projeto, que o projeto começou, obviamente. Quando
E qual a periodicidade? Única, porque, claro, a gente só vai ter um termo de abertura do projeto em si. Onde serão armazenados? Na pasta do projeto. Você pode até dizer onde é que ele está. How, template, então você pode pegar o próprio template de abertura do projeto para prepará-lo. Qual o procedimento? Quais as melhores práticas? Então você pode dizer, encaminhar o termo de abertura para toda a equipe do projeto, solicitar a aprovação dos principais stakeholders, né? São os nossos colaboradores, nossos fornecedores, os principais envolvidos com o projeto, usar todos os processos e procedimentos definidos na metodologia do Project Management Office ou do sistema de qualidade da organização. Nesse caso, qual o processo envolvido? Desenvolver o termo de abertura do projeto. E qual a área de conhecimento? A integração. Então, essa matriz ela vai te mostrar todo um detalhamento de todas as informações, como ela deve ser feita, qual o seu propósito, quem é o responsável, não é? Quem vai aprovar, quem vai validar, fazendo com que a gente minimize o máximo a possibilidade de problemas na interpretação da informação em si. Né? Perceba que aí temos voltando aqui para o plano, então nós temos algumas tecnologias e ferramentas utilizadas para comunicar, que tipo de ferramenta mais adequada nós vamos usar. Diretrizes e procedimentos usados para comunicar também, em termos de comunicação geral, veja como eu vou fazer um comunicado geral, como eu vou fazer o comunicado de relatório de andamento, de desempenho, como ocorrerão as nossas reuniões, então tem toda a gestão de reuniões em si, desde as reuniões de pé, as reuniões de realização durante o projeto, ou de acompanhamento pós-projeto, né? Então nós temos toda uma orientação para os membros das equipes de projeto de como as comunicações elas ocorrerão durante o transcorrer do projeto em si. Nós temos também, por exemplo, questões relativas à gerência de questões e problemas, como é que a gente identifica os problemas, como sugestões para você selecionar a melhor opção para correção, o plano de escalonamento, por exemplo, até questões que lidam até com o valor de R$500 por mês, o próprio gerente de projeto pode tomar a decisão e aprovar o orçamento adicional. Mas caso precise de um valor que altere o orçamento previsto em R$5.000, talvez tenha que ter um comitê do projeto que faz a aprovação do orçamento adicional. Os eventos de comunicação já foram falados nesse caso, e aí você chega a os anexos com a matriz de comunicação, seus templates, né, utilizados. Perceba que inclusive existe até um padrão para envio da informação, para envio da solicitação de aprovação da ata de reunião. Né? Senhores, segue a ata formalizando os pontos discutidos na nossa reunião, publicarei ata em 72 horas, caso não exista nenhuma ressalva, cordialmente. E um glossário para informar exatamente o que é cada uma dessas partes do projeto. Independente se um escritório de design tem condições de chegar nesse nível de detalhe, é importante que você tenha conhecimento do que é realmente um plano de comunicação e que, dependendo do tamanho da tua empresa ou do próprio diretor da empresa, ele poderá te exigir que, ao desenvolver o projeto, você elabore um bom plano de gerenciamento de comunicações. Agora você já sabe o que é esse plano. Para efeitos da nossa disciplina, para a nossa defesa, eu escolhi aqui o plano de comunicação da equipe Jumanji, do primeiro semestre de 2016. Veja que eles dividiram a apresentação em um plano de comunicação interna, quem é que envolve, quais são as ferramentas de comunicação todas, né? E aí eles colocaram os chamados eventos macros, né? Não são grandes assim, vocês podem até trabalhar dessa maneira, identificando nesses eventos macros quem são o comunicador, a audiência, canal, a mídia, a essa frequência, né? E o mecanismo de feedback. Quais são os canais mais utilizados em si para essas reuniões internas, né? E aí, nesse caso, e os eventos detalhados. Tem os eventos macros e os eventos detalhados. Quais são os eventos de comunicação trabalhados semana a semana? Então, isso nós exigimos que vocês preparem exatamente dessa forma. Essas informações poderão ser extraídas diretamente do cronograma
né? Ele pode, o cronograma MS Project pode auxiliar e você também pode buscar da memória. Veja que a Jumanji também se preocupou com o plano de comunicação externa, identificando quem envolve, né, essa comunicação externa. Ela considerou que os diretores também estão envolvidos na comunicação externa, porque ela admitiu que os diretores não fazem parte da equipe do projeto em si, uma vez que os diretores designaram essa equipe um gestor e pessoas para trabalharem no projeto em si, então eles estão trabalhando na parte externa, os diretores estão na parte externa da equipe em si, né, da equipe de gestão de projeto em si. Tem algumas ferramentas de comunicação que são utilizadas para a comunicação com os diretores em si, alguns eventos que na verdade são mais macros, né? E finalmente os eventos detalhados, que são mais as defesas e as apresentações. Então, dito isso, volto a reforçar que o plano pode ficar exatamente bem próximo ao que é apresentado pela equipe Jumanji, adaptado exatamente aos seus próprios eventos de comunicação.